Dentro da casa, Marie e Isabelle, ao ouvirem aquele uivo medonho, ficaram apavoradas. Marie preocupada com Pierre, que acabara de sair, e Isabelle preocupada com o pai, porque sabia que Jean estava correndo muitos riscos ao planejar enfrentar o monstro com um maluco plano de um ritual. Jean ouviu o uivo e notou que o som não veio da floresta, e aí ficou mais aliviado por poder colocar seu plano em prática com mais tranquilidade. Porém, quando se preparava para descer, uma sombra em um canto se moveu e o chamou pelo nome. Isabelle disse à sua mãe que a madeira não era suficiente para aquecê-las naquela noite, e então falou que rapidamente pegaria mais. Marie, preocupada com a filha sozinha lá fora, argumentou que iria com ela, porque enquanto uma vigiasse, a outra pegaria mais lenha. Os planos de Isabelle conversar com o pai a sós então falharam. Ela teria que dar outro jeito. Então pediu que Marie pegasse as que estavam perto da casa, que ela pegaria as que estavam próximas à árvore. Marie concordou, acenando positivamente com a cabeça, mas ficava atenta, olhando nos arredores. Quando Isabelle estava perto da árvore, discretamente chamou pelo pai. Jean esperou um pouco, viu que sua esposa havia entrado com um punhado de lenhas e desceu. Isabelle então falou: "Pai, o Pierre, ou aquela coisa, que não sei mais como me referir a ele, disse que ficaria fora por 3 dias, mas me recomendou não tomar atitudes precipitadas, como sair da região para fugir dele, porque ele conhece o meu cheiro e o cheiro de mamãe, e nos encontraria em qualquer lugar. Mas tem algo que eu não entendo, e isso me preocupa muito. Como essa coisa não percebe seu cheiro? Entendo que nos primeiros dias ele estava fraco e não tinha feito ritual, mas por que ele não percebeu seu cheiro na caverna e nem aqui no quintal quando atacou o urso? Acho que ele já percebeu você aqui, está tramando algo e não quer que você saiba." Jean, compreendendo o temor da filha quanto ao fato do lobo ainda não o ter farejado, expôs sua teoria dizendo: "Filha, acho que aquela besta não notou minha presença em nosso quintal por uma simples, mas muito importante razão. Quando tomei a atitude de me esconder nessa árvore, acho que aquelas flores, lá do alto, impregnaram seu perfume em mim e disfarçaram meu cheiro. Quanto à caverna, por coincidência, existe uma árvore igual a essa na entrada. Talvez seja esse o motivo pelo qual a fera não tenha percebido minha presença. Mas eu vou redobrar os cuidados. E não se preocupe, filha, essa fera é forte, mas não arquiteta planos. Eu acho que ela age mais por puro instinto. E no momento, ela está mais concentrada em recuperar todos os seus poderes, realizando os rituais. Vi nas anotações que após fazer o ritual da imunidade, a criatura necessita ficar em uma espécie de jejum por 3 dias. Isso por conta da maldição de Zeus. Ainda tenho que ler com mais atenção tudo isso, mas por enquanto preciso me concentrar no plano para poder ter mais chances de vencer a criatura. Agora, querida, eu tenho que fazer o teste, não posso perder tempo." Jean deu um beijo na testa da filha e pediu para ela tomar conta da mãe, que logo ele teria notícias. Ao chegar ao pico de uma das montanhas, a fera cavou um enorme buraco com suas garras e adaptou uma espécie de toca. Ficando na posição fetal, fechou os olhos. Jean chegou na caverna onde havia o lago em que a criatura fez o ritual. Pegou o pote que continha um pouco do sangue do urso e o espalhou pela cabeça, pelo pescoço, braços e, com o que restou, espalhou sobre seu tronco. Preferiu se concentrar na região do coração e nas costas, por conta dos pulmões. Do corpo de Jean, só não foram cobertos pelo sangue do urso as pernas. Quando um facho de luz da lua atingiu a superfície do pequeno lago, Jean recitou o verso do ritual e entrou nas águas para se banhar. Ao ficar completamente limpo, Jean percebeu que as partes do corpo que foram tocadas pelo sangue ficaram prateadas. Então ele fez um teste. Pegou a adaga que ficava na mochila do monstro, passando a lâmina sobre um pedaço de um couro de um animal que estava no chão da caverna. A lâmina facilmente o retalhou,
Em seguida, Jean passou a lâmina da adaga em uma pequena parte de seu pulso e nada aconteceu. Então usou de mais força, mas sua pele resistiu. Não acreditando que o ritual havia dado certo, Jean fez um teste mais ousado. Usou de toda a sua força e com a ponta da adaga tentou cravar em seu peito. Mas a pele não cedia e nenhuma ferida se abriu. Dando-se por satisfeito e enchendo-se de esperança, guardou a adaga no mesmo lugar de onde havia retirado. Saiu da caverna e dirigiu-se para casa. A fera estava deitada no buraco que havia feito no cume da montanha, se preparando para hibernar por 3 dias. Mas algo chamou sua atenção. Aquela coisa abriu os olhos e olhou para a lua. Deu um rosnado de fúria, se levantou e saiu em disparada, descendo pelo mesmo caminho que havia subido. Em 4 grandes saltos, aquele monstro estava no sopé da montanha. Logo em seguida, se colocou sobre 4 patas e, cheio de fúria e babando pelo caminho, saiu em disparada rumo à casa de Jean, com a intenção de encontrar com Isabelle e Marie. Ao chegar no quintal, o grande lobo deu um uivo tão alto que assustou as moças. Elas ficaram apavoradas, porque a fera estava bem perto da porta. Isabelle sabia o que era. Marie, porém, nem fazia ideia, apenas abraçava a filha na intenção de protegê-la. De repente, uma voz sinistra de lá de fora ecoou, dizendo: Isabelle, não te falei para não ter tolas ideias? O que você fez? Porque a lua prateada está mais enfraquecida? O que está planejando contra mim? Isabelle. Ao dizer isso, a fera se jogou na porta, mas ela resistiu à primeira investida. Logo em seguida, outro forte estrondo se ouviu, mas a porta permanecia firme. Depois, Isabelle e Marie ouviram passos correndo em direção aos fundos. Isabelle rapidamente foi até lá e colocou uma tranca. Algo tentava entrar usando a maçaneta, mas a tranca impedia. Então, um forte golpe na porta aconteceu. Felizmente, Jean, quando construía a casa, a fez com portas, janelas e paredes bem firmes, pois como era uma região habitada por grandes ursos, ele preferiu construir uma habitação bastante reforçada, para garantir maior segurança. As tentativas inúteis do monstro de entrar o deixaram com mais fúria, e ele uivava cada vez mais alto e, gritando, amaldiçoava Isabelle. Marie, estranhando o fato daquela fera chamar Isabelle pelo nome, perguntou à filha o que era aquilo. Mas Isabelle apenas dizia que no momento elas tinham que cuidar para que aquela coisa não entrasse na casa e que depois ela explicaria tudo. Lá fora, a besta dava trombadas na porta e janelas, tentando enfraquecê-las, e cada vez mais desesperado, o grande lobo corria freneticamente em volta da casa, tentando encontrar um ponto fraco. Jean, se aproximando do quintal, viu aquela besta correndo. Ficou preocupado com a segurança de sua família. Ele precisava fazer algo. Então, discretamente, ele foi até o celeiro e pegou uma espécie de arpão que ele usava para pegar grandes salmões na época da desova. Armado com aquilo e com um pouco de medo, gritou: Ei, monstro! Saia de perto de minha casa! Deixe minha família em paz! A besta instantaneamente parou e olhou na direção da voz. Aquilo colocou-se sobre 2 patas e, com um tom desafiador, falou: Quem é você? Não sabe com quem está lidando, mas não terá tempo de saber. Rosnando como um animal selvagem, se preparou para dar um salto sobre Jean. Todavia, percebeu algo diferente e então, farejando o ar, falou: Então foi você, o maldito, quem fez o ritual da lua de prata, não é? Vou arrancar cada um dos membros do seu corpo por tamanha ousadia.
Por acaso não sabe que se esse ritual for feito por humano, atrairia a atenção de Zeus? Você fez com que o Deus dos deuses me encontrasse depois de muitos séculos sem ter notícias minhas. Adamastor, antes de ser morto por mim, garantiu minha discrição, dando-me o poder de me transformar durante o dia e me incorporar em outro homem. E o ritual da lua me garantiria isso, além de me esconder de Zeus. O corpo deste rapaz me garantiria ao menos mais 2 séculos de vida nesse mundo. Mas você estragou tudo, esgotando o poder da lua. 2 rituais jamais poderiam ser feitos no mesmo ciclo lunar. Você me condenou, maldito. Antes de ser levado por Zeus, eu matarei você e sua família. O triste é que o ritual não adiantará para você, porque não tens meu sangue em sua linhagem. Você morrerá por nada. Logo após aquelas falas, a fera partiu para cima de Jean e pulou, tentando atingir a garganta do moço. Mas os dentes da fera nem arranharam. A besta receosa recuou e disse: Como você conseguiu isso, maldito? Jean, sem nada dizer, segurou firme seu arpão. A fera, zombeteiramente sorrindo, com sua grotesca voz, falou: Você acha que conseguirá me ferir? Pode vir, use toda a sua força. Eu o desafio. O moço então esticou seus braços e, com toda a sua força, cravou a improvisada arma no peito da fera, em um ponto onde não havia pelos. Aquele ponto era exatamente onde uma pequena folha estava no momento em que a fera no ritual se banhava com o sangue do urso. Como o sangue do urso não pôde cobrir aquela pequena parte, aquele lugar então se tornou o único ponto frágil do couro do monstro que Jean havia observado. O golpe fez com que a fera sangrasse abundantemente e ficasse sem forças, pois a parte vulnerável estava localizada na região do coração. E isso fez com que uma das artérias se rompesse e a besta fera caiu. Jean, aproveitando o momento, colocou um dos pés no peito da fera e, segurando firmemente, fez o arpão se aprofundar mais ainda na ferida aberta. E depois falou: Maldito! Você disse que o ritual não funcionaria comigo porque não sou da sua linhagem. Não sabes, porém, que o bruxo Adamastor recebeu uma permissão especial de Zeus para sair dos domínios de Hades, porque fez um acordo para te entregar. Me falou sobre sua linhagem e como eu estava apto a fazer o ritual pelo simples fato de você ter matado e bebido o sangue do meu filho, além de ter ainda assumido o corpo dele. O bruxo jurou vingança contra ti quando foi morto por suas garras. Foi o bruxo que fez com que uma pequena folha grudasse no seu peito no momento exato em que você se banhava com o sangue. Ele me disse, monstro, que você o matou, não só pelo simples prazer de ver sangue. O matou para que ninguém mais tivesse acesso ao ritual. Mas não contava que Adamastor viesse até mim e me ensinasse tudo para obter a imunidade. Ele me orientou a recolher o sangue do urso que você matou em meu quintal. Aliás, naquele dia você me salvou de ser devorado por aquela fera. Por ironia do destino, o grande e poderoso lobo salvou da morte aquele que viria a ser o seu carrasco. A fera, cheia de raiva por saber de tudo aquilo, tentava se levantar, mas Jean cravou o arpão com mais força e profundidade. E isso fez com que o grande lobo uivasse de dor e, sentindo suas forças o abandonarem. Mas Jean então falou: Não pode morrer ainda. Sua carcaça será levada em vida para os domínios de Hades, onde sofrerá pela eternidade. Nesse momento, um raio de luz desceu até onde eles estavam. De dentro desse raio saiu um ser muito alto, parecendo ser humano, mas com uma força descomunal.
Pegou o lobo pelo pescoço e o arrastou até um buraco escuro e o jogou lá dentro. Nesse buraco, Jean pôde ver várias criaturas de 2 cabeças, parecendo cães, deformados e sem pele, se aproximarem do grande lobo, que naquela altura já não era mais a fera, mas sim aquele senhor alto da caverna. Esses seres parecidos com cães o mordiam e arrancavam-lhe pedaços da carne. E ele implorava pedindo ajuda, pois as dores eram terríveis. Mas ao invés do alívio, veio outro ser que tinha a aparência de um homem com cabeça de touro. Esse animal o esmurrava e quebrava-lhe os dentes, e depois o prendeu em uma bancada e iniciou uma agonizante tortura, arrancando-lhe pequenas tiras da pele. E quando estava completamente sem pele, esse homem touro retirou todos os órgãos, um a um, até que o grotesco senhor parasse de gritar e morresse. Mas logo em seguida, ele abriu os olhos e novamente estava inteiro. E aquela tortura recomeçava com os cães de 2 cabeças até o ser com cabeça de touro, arrancando sua pele e órgãos. E assim ficaria indefinidamente na eternidade. Aquele poderoso homem forte, que Jean julgou ser Zeus, estendeu uma das mãos e aquela cena de tortura não mais foi vista por Jean. E logo em seguida abaixou a cabeça, fez um sinal de reverência para Jean, estalou os dedos e Pierre apareceu intacto, sem ferida alguma na frente do pai, que em lágrimas de alegria o abraçou. Pierre teve sua vida restaurada, mas não sabia de nada do que havia acontecido, apenas disse ao pai: "Pai, não vamos caçar aquele enorme bisão, porque ainda estamos no quintal de casa." O pai, ainda abraçado a ele, disse: "Vamos sim, filho, mas amanhã. Agora está tarde, a sua mãe e a sua irmã devem estar preocupadas." Jean olhou para Zeus e agradeceu. O deus, sorrindo, desapareceu. Jean e Pierre bateram na porta, se identificando, e chamaram pelas mulheres. Isabelle, que estava assustada com sua mãe dentro de casa, não sabia de nada do que havia acontecido, pois se trancaram no quarto e fecharam tudo. Mas como não ouviram mais o uivo da besta, se concentraram naquelas vozes que chamavam por elas do lado de fora. Isabelle, contudo, estava muito desconfiada e com a voz amedrontada falou: "Vá embora, monstro! Pare de fingir que é meu pai e meu irmão! Você não entrará aqui!" Jean, com calma, falou: "Sou eu mesmo, filha. A fera não existe mais." Isabelle, feliz, correu e foi abrir a porta. Mas viu Pierre e imediatamente pegou um facão que estava perto de suas mãos. Quando ia desferir o golpe, Jean colocou o braço na frente. E o facão se fez em pedaços. Depois disso, Jean falou: "Calma, filha. Esse é Pierre mesmo. Eu vou explicar tudo." Apesar da desconfiança de Isabelle, da surpresa de Marie ao ver o marido vivo, bem como o susto de Pierre, Jean conseguiu explicar tudo. E assim, a família toda se abraçou e comemorou o fim do pesadelo. Boa noite. E o nosso agradecimento especial ao Joseph, que com seu talento e imaginação escreveu esta narrativa espetacular, diferenciada e intrigante. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o conto. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.